Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Manuela e essa aula é ainda sobre tipos de predicado. Na aula passada a gente viu a parte teórica, dessa aula de tipos de predicado e na aula de hoje a gente vai fazer basicamente exercícios sobre esse tema. E começando aqui pelo exercício 1, a ideia é que em todos os exercícios você pause e tente fazer sozinho e depois veja a correção. Então, é mais eficiente e você vai aprender mais. Então, vamos lá. Aqui, já resolvendo o exercício, a gente tem que assinalar a alternativa que classifica na ordem correta as orações que estão listadas, né? A primeira oração, vou aqui já pegar uma caneta, a gente tem soa um toque áspero de trompa. Soa, sendo o verbo, né? E o sujeito é o resto. Vocês vão concordar comigo. E aí, beleza, o verbo soar é um verbo intransitivo, né? Porque quem soa, soa. E o resto é sujeito. Mas aí vocês vão me falar, por que sendo um toque áspero, o áspero não é um predicativo do sujeito? Porque o áspero faz parte do sujeito, ele não faz parte do predicado. Esse é o maior erro, o erro mais comum de quem está estudando isso, é confundir o elemento que está fazendo parte do sujeito como predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito ele só é chamado de predicativo do sujeito porque ele está no predicado. E aqui, no caso, ele faz parte do sujeito. Ele não faria parte do sujeito caso a gente tivesse, por exemplo, um toque de trompa soa áspero. Por quê? Porque aí essa característica ela está vindo no predicado, é como ela está soando naquele momento. E da forma que está, um toque áspero, ele é por si só o sujeito, ele é sempre áspero. Então, nesse caso, a gente tem exatamente um predicado verbal e não o verbo nominal, por isso que eu acabei de explicar. Então, com isso, a gente já acaba eliminando a C, a D e a E. Só com isso. E aí, essa que era a grande sacada, talvez, desse exercício, porque as outras frases são um pouco mais óbvias, né? Só para não ficar muito poluído, a segunda frase é a seguinte: os estudantes saem das aulas cansados. Então, o verbo é saem, de sair, e aqui o sujeito sendo os estudantes, né, porque concorda com o verbo, sujeito simples, das aulas cansados. Então, aqui a gente já vê claramente, né, do que a gente já viu, que esse cansados é um predicativo do sujeito. Então, isso aqui já é um predicado verbo nominal, tá? Então, simples assim, porque o predicativo ele está presente aqui no predicado. E aqui o verbo é intransitivo, tá? Porque quem sai, sai. Das aulas vai ser um adjunto adverbial de lugar, nesse caso. E os estudantes é o sujeito. Então, a gente já vê aqui que é a alternativa A, por eliminação, né? A gente pode analisar os outros também de forma rápida aqui, só para não ficar muito exaustivo, né? Só para a gente realmente ver que é isso mesmo. Então, vamos lá. Toda aquela dedicação deixava-o insensível. Então, toda aquela dedicação deixava, sendo verbo, ele é um verbo transitivo direto, porque quem deixa algo. E aí, esse algo aqui, no caso, é uma pessoa. Esse pronome aqui, ele tá falando de alguém, de um menino, de um homem. E insensível é o predicativo do objeto, perdão. Que é esse o aí que está mascarado, né, que seria esse objeto direto. Então, a gente já vê aqui que é verbo nominal, como a gente está vendo aqui na alternativa A. Em Iporanga existem belíssimas grutas, aqui eu acho que está faltando até uma vírgula, não sei se eu copiei errado ou se o exercício já estava assim, mas tudo bem. Em Iporanga, assim, porque é um adjunto adverbial de lugar, claramente, então tem que ter uma vírgula sempre. Existem um verbo
intransitivo, né? Belíssimas grutas existem, sendo belíssimas grutas o sujeito. Belíssimas é uma adjunta de nominal nesse caso, não é um predicativo do sujeito, porque faz parte do sujeito, como a gente viu no primeiro exemplo, né? Então, como a gente já vê aqui, a quarta oração é verbal, né? Que existiram, como eu falei, é um verbo intransitivo. E aqui a gente não tem predicativo do sujeito. Então, só pode ser verbal. As duas últimas. Devido às chuvas, os rios estavam cheios. Estavam, a gente já sabe que é verbo de ligação, então aqui só pode ser nominal, né? Como a gente sabe, né? Porque o quê? Os rios é o sujeito e cheios é uma característica, um predicativo do sujeito. Então aqui só pode ser nominal. Mais um que está certo. Eram sólidos e bons os móveis. Eram sendo verbo de ligação, porque é verbo ser. Os móveis sendo o sujeito, porque é o que concorda com o verbo. Sólidos e bons sendo o predicativo do sujeito correspondente. Então, nominal de novo. Então, como a gente viu, é com certeza a letra A. Próximo exercício. Relacione as colunas e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, se vocês quiserem sempre relembrar, né, pausar aí e tentar fazer, eu vou começar a resolução aqui, ou a suposta correção do exercício de vocês. Então, a primeira oração, né? Receava que eu me tornasse rancorosa. A segunda, as irmãs saíram da missa assustadas. Da janela da igreja, os padres assistiam à cena. Então, aqui, basicamente, a gente tem que falar, dada essa ordem que está aqui, qual tipo de predicado é cada um. Então, vamos analisar. Receava é o verbo, né? Quem receia algo. Então, tudo isso aqui... Ops, tá bem. Tudo isso aqui é o objeto. Na verdade, é uma oração que acaba sendo um objeto. Mas vamos analisar, então, dentro dessa oração, que é a nossa oração que a gente vai aprender depois, que é a objetiva direta. Então, eu me tornasse rancorosa. Quem se torna, né, alguma coisa, porque é um verbo de ligação. Então, sempre você vai ter uma característica atribuída, né? Se a gente lembrar lá da nossa aula teórica, quem se torna algo, mas aí é sempre uma característica do sujeito. E nesse caso, é rancorosa. Então, a gente vê aqui que é uma oração, nessa oração que a gente está vendo aqui, nominal, né? Então, é um predicado, nominal, porque a gente tem a questão do nome, a gente não tem um verbo de ação, então não poderia ser verbal e nem verbo nominal. Então, logicamente, aqui é nominal. Então, o primeiro é número 2 aqui. Então, a B não é e a C também não é, só pode ser A ou D. Próxima frase, vou até dar uma apagada aqui só para não ficar poluído. As irmãs saíram da missa assustadas. Quem sai, né? Sai. Aí aqui a gente vê, então, que é um verbo intransitivo. Então, a gente já sabe que é o verbal ou o verbo nominal, porque, logicamente, a nominal já foi, a gente já não pode mais falar que é. Então, as irmãs sendo sujeito, o verbo sendo intransitivo, da missa sendo um adjunto adverbial de lugar. Então, assustadas só pode se referir ao sujeito às irmãs. Então, é um predicativo do sujeito, sendo, portanto, um predicado verbo nominal. Logo, a nossa ordem aqui é 2, 3, 1. E só para a gente ver a última oração, da janela da igreja, os padres assistiam à cena. Então, quem assiste a algo, sendo um verbo transitivo indireto, a cena sendo o objeto direto, os padres, né? Eu esqueci de falar. É o sujeito simples. E é isso. Então, não tem predicativo nenhum. Aqui, da janela da igreja, a gente já sabe que é um adjunto adverbial de lugar. Então, só tem um verbo aqui, que ele é transitivo, no caso... Opa, perdão, aqui é indireto. Deixa eu apagar.
a gente vê aqui que é um verbo transitivo indireto, a cena sendo um objeto indireto, agora corrigido. Então, não tem predicativo, é verbal, né? Porque quem assiste, assiste a algo, sem transitivo é um verbo de ação. Então, é isso, é a alternativa D. Próximo exercício. Aí, se vocês quiserem pausar, sempre lembro, né? Eu vou realizar aqui com vocês. Nas frases a seguir, há falta de paralelismo sintático. Reescreva-as mantendo seu sentido e fazendo apenas alterações necessárias para que se estabeleça o paralelismo. Então, para quem lembra o que é paralelismo sintático, ou para quem não lembra, melhor dizendo, é quando você tem a repetição proposital de estruturas sintáticas. E quando eu digo isso, pode ser por uma questão literária, para você querer expressar isso de uma forma mais ritmada, ou uma forma que, enfim, faça mais sentido na sua composição, ou, meu jeito favorito, quando você quer se exprimir de uma forma mais clara. Então, aqui nos dois casos, ele está dizendo que a gente não tem paralelismo, tá? Vamos lá. Letra A. Funcionários cogitam uma nova greve e isolar o governador. Qual o problema dessa frase? É porque aqui a gente tem uma nova greve, então é um substantivo, só que aqui a gente tem isolar o governador. Então aqui você está usando uma outra oração. Então aqui você tem uma oração e aqui você tem, digamos assim, você tem um objeto direto aqui, porque quem cogita, cogita algo. E aqui você tem uma oração que funciona como um objeto direto, mas não é um objeto direto porque não é um substantivo, é um verbo, esse isolar aqui. Então fica uma coisa estranha até de escutar. Para corrigir, vocês têm duas opções. Ou vocês falam, funcionários cogitam uma nova greve e isolamento do governador. Ou vocês falam, funcionários cogitam iniciar nova greve e isolar o governador, né? Alguma coisa do tipo. Ou fazer nova greve. Porque iniciar nova greve talvez fique um pouco redundante, né? Mas enfim. Ou vocês usam nessas duas partes o verbo, ou vocês usam nessas duas partes um substantivo, para ficar paralelo, né? Ter paralelismo sintático. Então, essas são as duas formas. Na segunda frase, essa reforma agrária, por um lado, fixa o homem no campo, mas não lhe fornece os meios de subsistência e de produzir. O problema é basicamente o mesmo. A gente tem aqui os meios de subsistência sendo um substantivo e de produzir sendo um verbo. Fica estranho novamente. Então, aqui a minha sugestão é a gente fazer o mesmo tipo de correção. Então, seria, essa reforma agrária, por um lado, fixa o homem no campo, mas não lhe fornece os meios de subsistência e de produção. Ou, não lhe fornece os meios de subsistir, difícil, né? E de produzir, que é o verbo referente à subsistência. Então, essas são as duas formas novamente. Exercício 4 agora, então, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Gente, para quem não entende esse ditado popular, né, o provérbio, como ele está chamando aqui, quer dizer que quando alguma pessoa tem as habilidades para fazer alguma coisa, mas ela terceiriza isso. Então, por exemplo, né, eu sou engenheira de produção e fiz conta a minha vida inteira, cálculo, sei um monte de coisa, mas na hora de ver mesmo, eu vou lá e uso o Excel, eu uso a calculadora, porque casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então a gente acaba não usando as nossas próprias competências. É um exemplo, um provérbio para dizer isso, só para explicar. E aí a gente tem que escolher uma alternativa que se refere ao que está acontecendo aí. Então, no provérbio anterior, o paralelismo da forma põe em destaque uma oposição. Interessante. O segundo membro da frase expressa uma causa. Não. Na verdade, elas são coisas opostas, né? Eu estou bem confiante já com a primeira questão, né? Então, não expressa uma causa, não é porque o espeto de pau, a casa de ferreiro, não, é só você colocar um porquê aqui, não faria sentido. Né, um porquê entre as duas frases, as duas partes da frase. O segundo membro da frase expressa uma finalidade, também não. Então, casa de ferreiro,
portanto, o espeto de pau não faz sentido, né? Então a gente já descarta B e C. Manifesta-se uma relação desejável entre o espaço habitado e o instrumento de trabalho. Talvez seja desejável, mas na frase está falando que isso não acontece. Você tem um ambiente de trabalho, mas no seu ambiente da vida real você usa espeto de pau. Então não tem uma relação desejável entre o espaço e o instrumento, nesse caso. Associam-se respectivamente uma profissão e uma condição necessária para seu exercício. Não é uma necessidade que o espeto seja de pau, apenas acontece que isso exista, né? É uma profissão, né? Caso de ferreiro, né, no caso. Na verdade, é mais um espaço mesmo que está expresso aqui na letra D. Mas, de todo modo, ainda está errado. Então, a alternativa correta é a A, né? Legal. E aí, gente, só para vocês verificarem que há um paralelismo, porque você tem aqui um substantivo, né, e você tem uma locução adjetiva, um substantivo, uma locução adjetiva. Você tem uma sequência, uma repetição dessas estruturas. Bom, exercício 5, então. Vamos lá. No ano de 2008, o mundo se viu às voltas com uma crise econômica de graves proporções, né? Foi o crash da bolsa e tudo. Observe o que uma pessoa disse sobre esse assunto. Pelo que se tem visto no cenário mundial, os Estados Unidos vão acabar com essa crise mundial. Aí eu olhando isso pelo contexto e sabendo que foi a crise de 2008, eu já sabia o que ele queria dizer, né, nesse caso, e não parei para pensar o que uma pessoa poderia pensar, né? Mas aqui ele já pergunta quais as duas possíveis interpretações para essa frase. E aí eu vou dar a resposta aqui para vocês já, porque eu imagino que vocês já tentaram fazer. Mas é o seguinte, esse vão acabar, ele dá essa ambiguidade. E aí eu vou tentar dar um exemplo aqui que talvez facilite esse entendimento do que a frase pode parecer para um leitor descontextualizado. Então pensa assim, a Manuela vai acabar com a pizza. O que você acaba entendendo com isso? Você pode entender que a Manuela vai ficar com a pizza. Então imagina que a Manuela saiu com os amigos dela e aí um deles, assim, ninguém aguenta a pizza, aí os amigos falam assim, mas ela vai acabar ficando com a pizza, então ela vai acabar com a pizza, tá bom? Tá bom. Ou, né, eu tô em casa, na verdade, com a minha família, e aí todo mundo tá cheio, mas eu tô comendo a pizza e ainda tô com fome, então a minha mãe vira e fala pra mim, a Manuela vai acabar com a pizza. Por quê? Porque a pizza vai acabar e quem vai acabar com ela sou eu vou comê-la. Então, essa é a ideia, mais ou menos. Por quê? Porque ou os Estados Unidos vão eliminar a crise, no caso, ou a Manuela vai comer a pizza até o fim, ou os Estados Unidos vão ser destruídos pela crise, né? Então, vai acabar ficando com eles a crise, né? Vai ficar internalizado neles. A Manuela vai acabar ficando com a pizza, vão passar a pizza para ela levar para casa. Essa ideia, por mais estranho que seja, acho que talvez tenha ficado claro, né? Vocês me dizem aí. Então essas são as duas interpretações, e para você escrever você tem que falar da seguinte forma: pelo que se tem visto no cenário mundial, os Estados Unidos vão eliminar essa crise, vão eliminar essa crise mundial, e a segunda interpretação, pelo que se tem visto no cenário mundial, os Estados Unidos serão destruídos por essa crise mundial. Então, aí você acaba com a ambiguidade que tem aí. Exercício 6, também da FGV. Examine o seguinte texto extraído de matéria jornalística. Segundo os estudos da USP, por ano, 50 milhões de raios caem no país. Especialistas dizem que numa temperatura a pessoa deve evitar lugares altos e abertos, como campos de futebol, e ficar sob árvores dentro de mar ou piscina.
E aí, qual que é o problema, né? Tendo em vista a sua finalidade comunicativa, pode-se apontar nesse texto o defeito do quê? Então, basicamente, começa a partir daqui, ó. Vou dar essa dica para vocês. A pessoa deve evitar lugares altos e abertos, como campos de futebol, e ficar sobre árvores, dentro de mar ou piscina. Então, aí fica meio estranho, né? Porque ela tem que evitar lugares altos e abertos, como campos de futebol, e ficar sobre árvores. Então, ela tem que tanto evitar esses lugares, como ela tem que ficar sobre as árvores. Ou ficar dentro de mar ou piscina. Não dá para entender exatamente, né, por conta de uma falta de paralelismo sintático. Então, ou você entende que você tem que evitar tudo isso aqui, tudo que está escrito a partir de evitar, ou a partir de e, você interpreta que você tem que fazer essas coisas. Entendeu por quê? Deixa eu explicar, talvez, de uma outra forma. Aqui, você tem a palavra deve, tem essa palavra aqui, e você tem a palavra evitar, né? Então, o que acontece? Evitar é um verbo, certo? E ficar também é um verbo. Então, quando você está escrevendo e você fala, você deve evitar tal, e ficar, parece que você está falando que você deve evitar e você deve ficar, certo? Mas a pessoa começou a dar exemplos no como, né? Como campos de futebol e ficar sobre árvores, certo? E aí era esse o problema, porque esse ficar sobre árvores faz parte do, né? Dá para ver claramente que a intenção da pessoa é dizer que faz parte dessas exemplificações, né? De que tipos de lugares a pessoa deve evitar. Mas pelo fato dela ter usado esse verbo, parece que esse deve, ele está sendo retomado aqui. Então, é esse o grande problema dessa frase, assim, explicando para vocês. E aí isso gera um duplo sentido, que é a nossa ambiguidade. Então, essa aqui é a nossa letra A. E aí eu digo para vocês que todos os outros não pode ser. Não é redundância, porque ele não está dizendo duas vezes a mesma coisa. Não é prolixidade, porque ele não está usando palavras demais, ele só está usando as palavras erradas. Então, ser prolixo é dizer muito, com muitas palavras, você diz pouca coisa, pouco conteúdo, não é esse o caso. Inadequação léxica, ou seja, um uso errado de vocabulário, não exatamente, porque léxico tem a ver com o significado da palavra, e não é bem isso, é mais a estrutura, né, a estrutura sintática, a forma que ele estruturou as palavras, e não o vocabulário em si, então isso aqui também não é. E mistura de variedades linguísticas também não é, porque você não está variando regionalidades, informal ou formal, não tem uma coisa muito abrupta nesse sentido, então também não é. Então só pode ser ambiguidade, pelo que a gente mesmo tinha discutido, que não dá para entender se ele está querendo dizer que a pessoa tem que evitar ficar sobre árvores ou se ela deve ficar sobre árvores, certo? É isso. Agora, exercício 7 da FUVEST diz assim, né? Avalia a redação das seguintes frases. E aí, depois, ele dá instruções para reescrever as frases 1 e 2, corrigindo a falta de paralelismo, e reescrever as frases 3 e 4, eliminando a equação vocabular que elas apresentam. Então, esse aqui é bem holístico, bem bom, que vai abranger bastante coisa que a gente viu, e coisa que a gente não viu, mas que pode cair também, né? Que é essa adequação vocabular. Então, na primeira frase, já corrigindo a falta de paralelismo, sem nem ler, agora eu vou ler, né, com vocês, o futebol conquistou um papel na sociedade tanto culturalmente como econômico e político. Então, aqui vocês têm novamente duas opções. Por quê? Porque aqui o problema está justamente nesse culturalmente e econômico e político. Por quê? Porque isso aqui é um advérbio, claramente, e isso aqui, o culturalmente, né, é um advérbio de modo, e esse econômico e político é um adjetivo, são dois adjetivos. Então acaba que você tem uma quebra de estrutura
né? Não tem um paralelismo sintático que você observa aí. Você tem essa quebra da estrutura. Não se repete o uso desse advérbio e nem o uso desses adjetivos, né? Porque você tem essa contradição, essas duas formas de expressar o que você está querendo dizer. Então, aqui no caso, um jeito de reescrever seria: o futebol conquistou um papel na sociedade tanto culturalmente quanto como econômica e politicamente. Aí você vai falar assim: nossa, você falou econômica e politicamente? Sim, porque quando você utiliza dois advérbios de modo, né, que terminam em mente, em seguida, você pode abreviar um deles para não ficar um som ruim, né? Não ficar cacofônico. Então, economicamente e politicamente. Fica muito mente. Então, isso é uma pequena exceção que vocês podem fazer. Não quer dizer que o econômica, e, né, dessa frase que eu disse, econômica e politicamente, não quer dizer que o econômica é um adjetivo. Ele é um advérbio abreviado. Tá? Então, essa é a primeira opção. A segunda opção o futebol conquistou um papel na sociedade, tanto cultural quanto econômico e político. Né? Estou mudando esse como aqui, mas enfim, vocês entenderam. É só mudar para um dos dois. Ou você vai usar esse 1 e 2 e 3 aqui, ou os três vão ser um advérbio de modo, ou os três vão ser adjetivos. Tá? Segunda frase. Os clubes buscam a expansão do número de associados, bem como reduzir gastos de publicidade. E aí qual que é o problema, né? Novamente, é uma falta de paralelismo aqui. Você vai ter que eles buscam a expansão e eles também buscam reduzir. Então, a expansão é um substantivo e reduzir é um verbo. Esse é o grande problema. Você tem uma quebra na repetição de estruturas que não deveria acontecer. Então, novamente, você tem esse 1 e você tem esse 2 aqui. Ou o 1 e o 2 serão substantivos, ou os dois serão verbos. Então, os clubes buscam a expansão do número de associados, bem como a redução de gastos de publicidade, ou os clubes buscam expandir o número de associados, bem como reduzir gastos de publicidade. Assim você corrige a questão do paralelismo. Então, a A gente já fez aqui. E a B, reescreva as frases 3 e 4, eliminando a inadequação vocabular que elas apresentam. Doravante tais fatos, fica claro que o futebol exerce uma grande influência no cotidiano brasileiro. Assim, você não precisa saber o que significa doravante, mas você pode ver claramente que é esse o problema. Por quê? Porque não tem nenhuma outra palavra que está esquisita aqui, basicamente. Mas como eu sei o que é doravante, eu vou falar para vocês. Doravante é uma palavra que significa daqui em diante e dá uma ideia de tempo, né? E não do que ele está querendo dizer aqui, né? Então, daqui em diante eu não vou mais fazer bolo para você, né? Sei lá por quê. Então, doravante não vou fazer mais bolo para você. Esse é o uso certo dessa palavra, tá? Para quem não conhecia. Então, para você corrigir, você vai falar: diante de tais fatos, fica claro que o futebol exerce uma grande influência no cotidiano brasileiro. Show! Então, esse aqui é o problema, esse doravante. Na quarta, vamos corrigir também a inadequação vocabular. O técnico declarou aos jornalistas que, para o próximo jogo, ele tem uma carta na manga do colete. Aqui também fica um pouquinho óbvio onde é o problema, né? Então, aqui, normalmente, ou você fala carta na manga, que é um vocabulário usual, né, para dizer que você tem uma opção extra, um plano B. Então, digamos assim, né, que para o próximo jogo ele tem uma estratégia bolada na cabeça dele que ele ainda não utilizou, né, que ele vai utilizar de forma inédita. Basicamente isso que ele quer dizer. Só que esse colete aqui não faz sentido. Tem pessoas que dizem no bolso do colete. Aí seria o caso. Então, ou você diz: o técnico declarou aos jornalistas que para o próximo jogo ele tem uma carta na manga, ou você diz: ele tem uma carta no bolso do colete. Né? Porque na manga do colete, veja, o colete não tem manga. Esse é o ponto dele ser um colete. Então, acabou que
É bem esse aí o problema também. Então, letra B tá feita.